Olá, pessoal. Meu nome é Valdo Rosa. Eu sou mestrando em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFMG Campus Ouro Branco. Juntamente com o meu orientador, o professor Dr. José Fernandes da Silva, gostaríamos de agradecer ao Congresso Nacional de Pesquisas, Estratégias e Recursos Educacionais a oportunidade de compartilhar com todos vocês um estudo sobre o currículo referência de Minas Gerais e a preparação para o mundo do trabalho. Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, foi necessário nesse estudo a realização de pesquisas documentais e revisão de literatura. No que tange à pesquisa documental, foram utilizadas a Medida Provisória número 746 de 2016, a Lei 13.415 de 2017, a Base Nacional Comum Curricular, referente à etapa do ensino médio, as novas diretrizes curriculares do novo ensino médio, o referencial de elaboração dos itinerários formativos e o currículo referência de Minas Gerais. Além dessas pesquisas documentais, o nosso estudo também contou com estudos realizados por Tomás Tadeu Silva sobre a diversidade, identidade e importância do currículo, o estudo de Will sobre os ciclos que compõem uma política pública, além de bases conceituais marxistas apresentadas por Figoto e Ciavata, Marise Ramos e Derreval Saviani. Além dessas obras, o nosso estudo contou também com artigos intitulados Mudanças nas políticas curriculares do ensino médio no Brasil, repercussões na base comum curricular no currículo mineiro, os reformadores empresariais de educação e disputa pelo controle do processo pedagógico na escola. E, por último, o artigo Escolas aprisionadas em uma democracia aprisionada, anotações de uma resistência propositiva. O filósofo grego Aristóteles, na sua obra Política, traz uma importante definição do que é o ser humano. De acordo com Aristóteles, o ser humano é, por natureza, um animal político. Isso significa que temos um compromisso ético com a sociedade, de tal forma que os problemas que envolvem diretamente a vida dos cidadãos precisam ser debatidos. Nessa perspectiva, esse congresso não poderia se omitir e deixar de trazer uma reflexão sobre uma das políticas educacionais mais recentes do nosso país. Eu estou me referindo à Lei 13.415 do ano de 2017, que alterou o formato de ensino médio no nosso país. Para compreender um pouco mais sobre a Lei 13.415 de 2017, que determinou aos entes da federação a elaboração e homologação dos seus currículos referências, foi feito um recorte com base justamente no território em que o pesquisador se inclui, o território de Minas Gerais. Dessa forma, pretende-se compartilhar com todos vocês a compreensão de preparação para o mundo do trabalho defendida no território de Minas Gerais por meio da reforma do ensino médio. É muito importante que uma política pública seja compreendida dentro de uma estratégia utilizada pelo Estado visando a resolução de problemas que afligem a vida da sociedade. Nessa perspectiva, o Will tem muito a contribuir. Na concepção do autor, a política pública é um processo que envolve diferentes fases ou etapas. Num primeiro momento, são identificados problemas públicos, que posteriormente serão incluídos nas agendas do governo. Nesse interim, são formuladas hipóteses e também feitas deliberações sobre o referido problema. Na sequência, teremos então uma fase em que são implementadas a política pública construída, ou seja, refere-se ao momento de efetivar aquilo que foi pensado, com o intuito de resolver o problema. E, por último, refere-se ao processo de avaliação do que foi implementado como política pública. Durante a fase de avaliação, a política pública poderá ser reformulada, aprimorada ou até mesmo revogada.
A Lei 13.415, de 2017, ficou popularmente conhecida como Reforma do Ensino Médio. No entanto, se analisarmos a referida lei numa perspectiva das bases conceituais marxista, verificaremos que é inadequado a utilização do termo reforma para se referir a um processo que retira principalmente da classe trabalhadora brasileira o acesso a uma educação pública, gratuita e de qualidade. Desde o primeiro instante em que começou a tramitar no Congresso Nacional, em forma de medida provisória, é notório uma tentativa de trazer para o contexto educacional uma lógica perversa e cruel que retira da classe trabalhadora o direito a uma educação sistematizada que historicamente foi negada à classe trabalhadora. Nesse sentido, nos apropriamos neste artigo de uma pesquisa realizada por Marise Ramos, intitulada Ensino Médio Integrado, Lutas Históricas e Resistência em Tempos de Regressão. De acordo com Marise Ramos, o ensino médio não precisava de uma medida provisória, a não ser para atacar o que se conquistou com a proposta da formação integrada e atingir o projeto de formação dos sujeitos na perspectiva da unilateralidade. De acordo com Marise Ramos, a atual contrarreforma do ensino médio expressa a hegemonia do pensamento burguês, conservador e retrógrado, além de retomar os piores aspectos das outras reformas empreendidas na história do nosso país. Nesse cenário de instabilidade gerado pela contrarreforma, a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, que tem uma das maiores redes de ensino do país, sem resistência, construiu e homologou seu currículo referência. Na prática, isso significa que a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais deu um importante passo para que a contrarreforma do ensino médio se consolidasse no território mineiro. Para a elaboração do documento normativo, foi constituída uma comissão estadual, acrescida de um comitê executivo, de uma coordenação técnica e de grupos de trabalho do currículo. Além disso, o documento normativo cita a elaboração de um programa intitulado Programa Escolas Pilotos. O referido programa teve como finalidade selecionar instituições educacionais que, desde o ano letivo de 2020, passaram a implementar a contrarreforma. No entanto, no ano de 2020, foram selecionadas 10 instituições educacionais e no ano de 2021, outras 3. No entanto, apesar de não ter havido tempo hábil para que as 3 instituições selecionadas para o ano letivo de 2021 contribuírem no referido documento que foi homologado no ano de 2021, eles aparecem como forma de corroborar uma pseudo-construção de uma gestão democrática nesse campo educacional. Um dos impactos imediatos da Base Nacional Comum Curricular refere-se à organização curricular. Com isso, os currículos do ensino médio passaram a ser estruturados em 2 partes. A primeira, constituída pela formação geral básica, ou seja, aprendizagens que deverão ser ofertadas a todos os estudantes brasileiros. E a outra parte refere-se aos itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. Isso significa que, na teoria, os currículos estão constituídos por uma parte comum a todos os estudantes e outra parte flexível. Nessa perspectiva, é importante refletirmos sobre as teorias curriculares. Um importante estudioso dessa área, Tomás Tadeu Silva, em sua obra Sobre a Diversidade, Identidade e Importância do Currículo, chama a atenção para um aspecto muito importante. De acordo com Tomás Tadeu, o currículo, na maioria das vezes, é pensado apenas numa perspectiva epistemológica, correndo o risco de cair no esquecimento de que o conhecimento
que constitui o currículo está associado à identidade e subjetividade humana. Outro aspecto importante de ser refletido e trazido por Tomás Tadeu refere-se ao fato de que o documento normativo busca precisamente modificar as pessoas que irão seguir aquele currículo. Sob essa ótica, são mobilizados conhecimentos a serem empregados no modelo de educação considerado ideal para uma sociedade, em determinado tempo e espaço. Partindo dessa premissa, pretende-se analisar o tipo de educação desejada para a sociedade mineira por meio da oferta da educação profissional e tecnológica enquanto preparação para o mundo do trabalho. Pesquisadores e estudiosos dos currículos referências estaduais do Brasil certamente identificaram que a modalidade de educação profissional e tecnológica apresenta uma das características inovadoras. Além dessa novidade, percebe-se também uma crescente influência e atuação de empresas privadas na assessoria de elaboração dos referidos documentos, elaboração de materiais didáticos, avaliação e venda de material midiático tecnológico. Nesse sentido, Luiz Freitas, um importante estudioso, afirma que este conjunto de dispositivos representa o maior avanço dos reformadores empresariais da educação no cenário educacional brasileiro. Nesse cenário mercadológico didático, presente em larga escala nacional, insere-se também o currículo mineiro. Dessa forma, faz-se necessário compreender o contexto mercadológico e o perfil da gestão estadual que produziu o currículo referência de Minas Gerais e contou com a parceria de empresas privadas, utilizando como estratégia o quinto itinerário formativo, que é parte constitutiva dos itinerários formativos da rede pública estadual. De acordo com o documento, a oferta deste itinerário formativo buscará estruturar modelos de formação que garantam o desenvolvimento, a aprendizagem dos jovens em convergência com a preparação para o mundo do trabalho e que tenham este último, o trabalho, como princípio formativo, sobrepondo a qualquer demanda fragmentada de formação de mão de obra. Trata-se de um dispositivo de um aspecto positivo que critica dicotomias e fragmentações históricas. No entanto, lamentavelmente, identifica-se sérias contradições sobre a compreensão de educação profissional e tecnológica. Afirma-se, por exemplo, a necessidade de alinhar o quinto itinerário formativo às demandas dos setores produtivos, baseando-se, inclusive, em estratégias apontadas pelo Fórum Econômico Mundial, conforme tabela apresentada no próprio currículo, constando habilidades previstas baseadas-se no Fórum Econômico Mundial, que consta de habilidades a serem desenvolvidas, soluções de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisão, orientação para serviços, negociação. Dessa forma, paulatinamente, o referido documento vai entrando em ação nas instituições educacionais de uma das maiores redes de ensino do país, persistindo na lógica de um discurso emancipatório, porém a serviço do sistema neoliberal. Dentre as estratégias da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, de apropriação do currículo referência de Minas Gerais, no contexto da implementação da Contra-Reforma, insere-se também o chamado Agosto das Juventudes. A atividade está sendo desenvolvida durante a Semana Estadual das Juventudes, instituída pela Lei Estadual de 2016. Pensar a modalidade de educação profissional e tecnológica
a partir do materialismo histórico dialético, requer uma compreensão radical e rigorosa do conceito. Radical porque exige uma compreensão histórica, política e social da relação trabalho e educação. Rigorosa por responder às demandas do mundo do trabalho, utilizando conceitos emancipatórios que se efetivam na sociedade por meio da luta de classe. Nesse sentido, não se trata de uma modalidade de ensino que tenha surgido na hipermodernidade à disposição do sistema neoliberal e que atue na preparação de mão de obra qualificada. Portanto, o materialismo histórico dialético caracteriza a EPT como uma praxis humana que impele o ser humano no processo de transformação da realidade histórica, existencial e social na qual se está inserido. Sob essa análise, é inconcebível uma pesquisa com base marxista associar a EPT ao desenvolvimento de competências e habilidades que atendam às demandas do sistema neoliberal no século XXI. Conceber e efetivar uma modalidade de ensino nesses moldes seria uma forma de aparelhamento da educação pública brasileira ao sistema neoliberal, que vem retirando brutalmente inúmeros direitos trabalhistas alcançados pela classe trabalhadora. Nesse contexto, é relevante mencionar o artigo Educar o Trabalhador Cidadão Produtivo ou o Ser Humano Emancipado, escrito por Frigoto e Ciavata, que teve como objetivo analisar as políticas de ensino médio técnico nas décadas de 80 e as reformas educacionais da década de 90. Na análise dos autores, constatou-se que o uso de certas palavras em determinados momentos foram silenciados, enquanto outras eram colocadas em evidência. Nesse sentido, é necessário analisar o vasto repertório neoliberal presente tanto no currículo mineiro quanto na BNCC, pois, ao invés de contribuir para a formação de um ser humano emancipado, corre-se o risco de atuar na preparação de cidadãos para atenderem ao mercado do trabalho. Além disso, é temeroso pesquisar a temática da EPT prevista no currículo mineiro, ignorando as origens da instituição escolar e o perfil dos discentes. De acordo com Saviani, a palavra escola significa lugar do ócio e do tempo livre. A escola configurava-se, portanto, em suas origens, como espaço excludente, restrito às pessoas que tivessem posses. Desse modo, pobres e filhos de trabalhadores deveriam ser educados em seus locais de trabalho. Essa compreensão se manteve durante a Idade Média e os servos continuaram a ser educados nos seus próprios afazeres. No entanto, com a Revolução Industrial, a função da escola foi revista e o Estado assumiu o protagonismo da oferta da educação escolar. Feita uma retomada histórica da escola como espaço formal, presume-se que a classe trabalhadora enfrentou diversas lutas para ter garantido o direito de acesso a uma educação pública de qualidade. Dessa forma, compreende-se que a atual contrarreforma do ensino médio se configura como o mais recente e cruel ataque imposto à classe trabalhadora. Por isso, a necessidade de lutar pela revogação da Lei 13.415, de 2017, e das diferentes formas de crueldade que se materializa nos currículos estaduais, dentre eles o currículo mineiro.